Olá pessoal, como prometido no vídeo anterior, hoje vamos falar do conceito de empresário segundo o Código Civil de 2002. Pois bem, eu sou Alexandre Costa Moraes, eu sou advogado empresarialista. Aqui você pode ver o meu Instagram e logo abaixo você pode ver o meu canal do YouTube. Esse assunto ele é muito importante não só porque está muito presente nas questões da OAB e em questões de concurso público. Ele é muito importante também porque está muito presente no nosso dia a dia. Então, para termos uma noção do que é empresário para o Código Civil de 2002, é de suma importância lermos o artigo 966 e o seu parágrafo único. O artigo 966 vai dizer que considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. O parágrafo único vai dizer que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. E aí, entendeu? Um pouco complexo, né? Mas a gente vai destrinchar todos esses aspectos nos próximos slides para que fique bem simples de entender. Pois bem, aqui no caput do 966, ele vai trazer o conceito de empresário e vai dizer que empresário é quem exerce atividade econômica, ou seja, atividades de fins lucrativos. Se não tiver fins lucrativos, não é empresário. Então, ele vai exercer atividade econômica de maneira profissional, ou seja, de forma não habitual, com regularidade, e vai ser de forma organizada para que possa haver a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, podemos destacar esses aspectos aqui que estão em cores diferentes e dizer que o empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Já o parágrafo único, vamos esquecer por enquanto essa parte final e vamos focar primeiramente na primeira parte, que ele vai trazer o que não é empresário. Então, ele deu o conceito geral no caput e agora ele vai dizer o que não é empresário. Ele vai dizer que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, ou seja, de natureza científica. Por exemplo, Einstein, a sua profissão não é de natureza empresária. E nem literária, ou seja, Clarice Lispector não tem a sua natureza empresária. E nem artística, ou seja, o Pablo Picasso não tem a sua atividade de natureza empresária. Ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, mesmo que o Pablo Picasso tivesse auxiliares ou colaboradores, ele ainda não teria a sua atividade como empresária, porque ela é artística. Mas veja bem, há uma exceção a essa regra, que a gente vai ver agora, que é a parte final do parágrafo único, que eu mandei vocês esquecerem agora há pouco. Então agora vamos enfocar só na parte final do parágrafo único. Ele vai trazer uma exceção e vai dizer: salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, as atividades de natureza intelectual não serão consideradas empresárias, salvo se o exercício da profissão de natureza intelectual constituir elemento de empresa. Então, se essa profissão intelectual tiver elemento de empresa, vai ser empresária. E aí você me pergunta, mas o que é esse elemento de empresa? A gente vai destrinchar no próximo tópico. O elemento de empresa, ele está caracterizado numa atividade de natureza intelectual quando aquele serviço não fica mais concentrado na figura daquela pessoa, na intelectualidade daquela pessoa. Vai perder o caráter personalíssimo daquela atividade. Por exemplo, quando você vai se consultar com um médico, que você vai, por ser quem ele é, pelo nome, aquela atividade que ele está exercendo, ela tem natureza intelectual, você só está indo porque é ele. Mas quando você vai num grande hospital, você vai atrás de qualquer médico que aparecer primeiro. Então, quando essa atividade já tem meios de produção organizado para a produção de bens ou de serviços, ela perde o seu caráter personalíssimo. Então, ela cria um elemento de empresa. Já não é, você não está lá mais por conta da intelectualidade de uma pessoa. Você está lá para receber um serviço, embora seja de natureza
científica ou literária. Agora ficou mais fácil, né? Vamos ler novamente o artigo 966, que vai trazer o conceito de empresário. E em seguida vamos ler o parágrafo único, que vai trazer as exceções. Então, o empresário é quem exerce a atividade econômica de fins lucrativos de maneira profissional, ou seja, com regularidade, de forma organizada, para que possa ser produzido ou haja a circulação de bens ou de serviços. E aqui no parágrafo único ele vai dizer que não é considerado empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda que haja auxiliares ou colaboradores. A exceção é quando essa profissão intelectual se cria o elemento de empresa que a gente acabou de ver. Então esse foi o conceito de empresário. Me sigam nas redes sociais.